gente trabalha na Coding Rights num projeto chamado Radar Legislativo, que a gente vai apresentar hoje. A Coding Rights é uma organização baseada no Brasil, liderada por mulheres, que promove o entendimento das tecnologias e tenta fazer uma ponte entre política, tecnologia, e, enfim, códigos sociais, culturais, essas coisas. E, bom, o Radar Legislativo especificamente, eu posso começar contando uma história. Ele começou de uma articulação de várias organizações brasileiras de liberdade de expressão, direitos humanos, que já trabalhavam na internet e estavam envolvidas, por exemplo, com o processo do Marco Civil e tudo isso. Só que sempre de forma informal, então aparecia alguma coisa, tipo, querem pegar os dados das pessoas sem mandato judicial, alguma coisa desse tipo. Era muito informal a articulação e a gente sentiu necessidade de ter uma ferramenta que ajudasse a gente a monitorar os projetos de lei. E também sentiu a necessidade de ter algum tipo de estrutura mais formal, em que as pessoas possam participar juntas e fazer coisas que interessam a todas elas. E aí, em 2016, a gente se reuniu e, enfim, começou o que é a Coalizão Direitos na Rede, que é essa coalizão de várias organizações, tanto da sociedade civil, quanto da academia, e, enfim, é uma galera mais ativista, que tenta dialogar junto e promover campanhas que sejam comuns a todo mundo. A gente, desde 2016, fez várias campanhas, porque um dos motivos da gente sentir essa necessidade de ter uma estrutura melhor era porque o diálogo foi ficando muito difícil dialogar com o governo a respeito de questões de internet, ao mesmo tempo em que foram surgindo muitos projetos de lei, assim. Exatamente agora a gente monitora, acho que 360, só sobre internet e meios digitais. E a ideia era ajudar as pessoas que estavam lá, porque também que tem pessoas que trabalham meio que monitorando o Congresso e entendem toda a linguagem dos projetos de lei, que vocês vão ver daqui a pouco, que é é como se fosse uma linguagem técnica para pessoas técnicas da lei, assim. Então é muito difícil de você entender o que está acontecendo. Aí essas são algumas das campanhas que a gente fez também, cada uma orientada para um projeto de lei que é o PL 215, que é o PL espião, que de início queria autorizar qualquer, sei lá, policial de delegacia pedir dados automáticos de uma pessoa na internet, assim, de uma maneira que a gente não vê como saudável. Aí, só para terminar de falar da coalizão, a gente é aberto a novas organizações e indivíduos que queiram participar, entrando em direitosnarede.org.br. Tem o nosso, como se fosse um manifesto, não um manifesto, mas uma carta de princípios. E para entrar, você precisa concordar com essa carta de princípios e entrar em contato com a gente. E a gente se divide em grupos de trabalho, de comunicação, de privacidade. E aí é interessante ter uma galera, enfim, dessa parte legislativa e advogados e advogadas, mas também é importante ter uma galera técnica, talvez até mais, porque tem muitos advogados, e que não entendem muito do que eles estão fazendo, entendem na medida do possível, e também essa capacidade de construir ferramentas como o Radar, assim, está sendo muito bom, e é muito raro encontrar pessoas techs que também se interessem por esse tipo de coisa. Daí, então, a gente começou a surgir esses PLs todos e a gente, numa conversa lá da Coding Rights, teve a ideia de fazer alguma coisa que monitorasse isso melhor para, enfim, não ficar, para ajudar seres humanos a trabalharem um pouco menos nisso e a gente conseguir, tipo, ampliar o nosso poder de que somos poucos e a gente está meio que ali contendo as coisas. Aí eu descobri, né, que a Câmara e o Senado têm cada uma API separada de dados abertos, que é bem tranquila de usar, assim, é bem documentada e tal. E a gente fez uma primeira versão bem tosquinha, assim, aí o site da Câmara e do Senado, que era um HTML que eu puxei os dados dessas APIs e cuspi numa página HTML de uma maneira apresentável e ordenando pela última movimentação, porque é muito interessante a gente saber quais que estão mais em perigo de serem aprovados, esse tipo de coisa. E aí é basicamente um scriptzinho que baixava, eu botei no Chrome uma parada para gerar ele de tempos em tempos. E a galera começou a ver que era útil e a gente
resolveu fazer um mutirão de catalogação desses projetos de lei e categorização, que a gente teve essa ideia de fazer as categorias para chegar nas... para separar melhor, ter uma estrutura melhor para as pessoas navegarem e tudo. Aí, entre as organizações, a gente botou num pad a lista de PLs que a gente queria, num Etherpad, e nos dividimos em grupos para cada organização que tinha mais, enfim, mais conhecimento de privacidade, outra de liberdade de expressão. E a gente foi juntando e colocando na plataforma. E aí a gente fez uma segunda versão agora mais bonitinha, né? A ideia era que, enfim, pra gente que é mais técnico e técnica, é muito maneiro ter um monte de texto que a gente procura e tal. Mas acho que até a palestra da Thaís falou bastante de como é importante ter uma coisa que as pessoas vão realmente usar, ainda mais tendo público de pessoas que trabalham com política e que são, por mais que tenham interesse às vezes na área de internet, não tem essa habilidade e tal. E aí, bom, acho que foi aí meio que você começou a pegar código, né? Acho que a gente fez essa parte dinâmica, essa parte estática ainda na era antes de Flávio. E aí a gente basicamente pegou duas pessoas que entendem de design, de experiência de usuário e embelezou a nossa página em HTML estático, com os cartõezinhos dos projetos de lei, já categorizados nesses eixos aí que a gente tirou. Se você clica ali, ele amplia um pouquinho. Mas ainda era a mesma coisa. Na verdade, era um pouco mais sofisticado que a primeira versão, porque eu descobri o GitLab Pages, que é tipo um GitHub Pages, só que, se eu não me engano, o GitHub ele é meio estático, né? Você coloca o código. O GitLab Pages, você pode colocar um repositório com um arquivinho dentro, que tem os comandos que ele vai rodar a cada hora para montar a página. Então, você consegue fazer umas páginas tipo, semi-dinâmicas lá dentro. E aí eu usei o Pelican para gerar o site estático, e elas meio que adaptaram o tema para o Jinja 2, ou alguma coisa parecida com isso. E aí deu super certo, assim, não era uma ferramenta que tipo, a gente tinha milhões de acessos e tal, mas se propondo como uma ferramenta para um público específico que lida com internet direitos, a galera está gostando bastante, assim. A gente é meio suspeito para falar, né? Mas está sendo bastante útil, porque antes meio que tipo, tinha algumas organizações em Brasília que faziam um acompanhamento mais próximo, assim. E aí tinha tipo 2 ou 3 pessoas que eram um gargalo de informação do que estava acontecendo, todo mundo tinha que manter cada um sua lista. E agora todo mundo meio que quando sabe de um projeto de lei novo, bota lá, a gente tem uma pessoa que acompanha e fica informando a gente de quando surgem novas coisas. Mas ainda era uma página estática, não tinha um banco de dados, e a gente conseguiu um projeto para transformar isso numa página dinâmica, né? Até tem... Ah, tá. Deixa eu só mostrar como era a estrutura e depois eu volto. Ele foi um pouco depois. E era basicamente essa estrutura, assim. Tipo, a cada hora ele pegava uma lista de projetos de lei que estavam cadastrados, que estava num arquivinho de texto, assim, uma lista de IDs dos sites, da Câmara e do Senado. Ele puxava, construía o website e publicava lá no GitHub Pages. E aí a gente foi começando a ter umas ideias para além disso. Assim. A primeira foi o Tramitabot, que agora funciona de uma forma diferente, mas nessa época, como dá para ver ali no esquema, ele gerava também um feed RSS com os projetos de lei, com as tramitações, né? Porque cada projeto de lei tem isso que chama de tramitações, que eu devo ter falado, eu não sei se é uma palavra que as pessoas conhecem, mas um projeto de lei entra na Câmara ou no Senado, e ele tem todo um caminho lá dentro, e cada vez que ele tipo, muda de mesa, ou que alguém toma uma decisão de mudar um trecho da lei, tudo isso é uma tramitação, é como se fosse uns tweets do projeto de lei falando, tô no banheiro, no começo do Twitter, né? Que era tipo, fui no banheiro, hoje fui numa festa. Aí a gente fez o Tramitabot, porque era relativamente tranquilo fazer um bot no Telegram, era uma coisa que eu queria um tempo experimentar. O próprio Telegram fornece uma biblioteca que chama Telepot, que é super tranquila de usar, assim. A gente fez esse e um de Slack também, que foi basicamente um daqueles serviços do Slack que lê um feed e cospe as atualizações.
E aí o Tramitabot também todo mundo curtiu, ele manda cada dia as últimas tramitações, assim. E um outro formato que a gente começou a experimentar era transformar ele num grafo. Para, enfim, ter outras visualizações dos dados. Aí a gente usou essa ferramenta que chama Graph Commons, que é tipo um software as a service, assim, que permite que você tanto crie na interface os grafos, assim, você clica e aparece uma bolinha, você liga uma na outra, de um jeito tranquilo de usar, assim, quanto ele permite importar dados. A gente está numa situação no Brasil em que os PLs estão começando a travar o Graph Commons, e a gente está, nem todo browser abre ele, tipo, super rápido, assim. Mas é uma boa maneira de ver, a gente linka tanto a casa que ele está, quanto a tag, ou a categoria, e não dá para ver aí, mas os autores também, de cada projeto de lei. Aí também dá para ver quais autores têm projetos de leis, quais projetos de lei têm autores em comum. E aí, depois que a gente for falar de próximos passos de projetos, que a gente fala do que a gente estava pensando em fazer a partir disso. Aí, entrando lá em radarlegislativo.org, tem lá em cima ver o grafo, dá para brincar, dá para fazer uma conta grátis no site, só que você só pode fazer grafos públicos. Assim. Aí você paga uma taxa para... Tá, e aí a gente realizou o nosso sonho do banco de dados próprio, conseguiu um projeto para fazer um site dinâmico, enfim, eu já tinha usado o Django algumas vezes e era muito amigo do Flávio, e aí a gente, vamos fazer isso em Python também, com Django, e vamos ver o que dá. Aí a gente fez a próxima versão, a terceira versão. E aí, mais ou menos, nesse momento, assim, também tem esses slides anteriores da Wiki que a gente foi construindo um processo separado, mas eu botei os slides antes, depois você volta. E aí você pode falar dessa parte. Eu entrei nesse projeto, no projeto mais ou menos nessa fase, assim, quando a gente tinha feito, eu fiz o Tramitabot usando o que o Lucas tinha feito, o site estático, gerava um feed RSS, e aí o Tramitabot ele só lia o feed RSS e mostrava para as pessoas no Telegram. O que a gente resolveu fazer a partir daí foi basicamente reimplementar o site que era estático, mas às vezes usando Django com um banco de dados um pouco melhor estruturado, que guardasse os dados de uma maneira mais fácil da gente acessar depois. Enfim, preparar o terreno para poder avançar um pouco mais na frente. O site mudou um pouco também, ficou um pouco mais... Tem um pouco mais de informação também do que tinha. E a grande mudança, eu acho, assim, em termos de funcionalidade, é que agora tem busca de texto completo, que é uma coisa que fazia falta para as pessoas. Às vezes você sabe o assunto vagamente, você pode procurar na ementa do projeto e tal, não sei o quê. Não tem como procurar o texto do projeto, isso é um problema que a gente vai falar mais na frente, a gente tem que resolver. Mas, enfim. O que a gente fez, a gente teve esse... Bom, o radar do jeito que ele está agora, a gente está na segunda fase de implementação desse site mais dinâmico e tal. A primeira fase foi basicamente reimplementar o que já estava no site estático, refazer, pensar numa estrutura de dados que fazia sentido, implementar a busca de texto completo e algumas outras funcionalidades. E agora a gente está tentando avançar um pouco mais nessas funcionalidades novas. A gente percebeu, durante o uso, algumas coisas estavam faltando, a gente está também implementando elas. Mas a gente ainda tem muita coisa para fazer pela frente, assim, muita coisa. Por enquanto, a gente ainda está na parte chata do trabalho, que é fazer o site ficar realmente funcional, sem bug nenhum, atender os usuários de fato. Assim, ele já está atendendo, as pessoas já estão usando, já estão gostando. Mas a gente vai, enfim, a gente está percebendo algumas coisas que faltam e tal. Uma coisa nova que tem no site que não tinha antes é a agenda da semana. Então você pode entrar aqui e ver o que vai acontecer essa semana no Congresso. Isso é importante por quê? Porque às vezes você tem audiência pública para discutir um projeto, por exemplo. E isso, a sociedade civil pode participar dessas audiências. Então você pode olhar aqui na agenda e, se você mora em Brasília ou se você está disposto a ir para Brasília e ir lá, mas também pode acompanhar pela internet. Isso é uma coisa interessante. No site da Câmara do Senado você pode acompanhar algumas dessas sessões, tal, enfim. Isso é uma coisa interessante. O fluxo do projeto dentro da Câmara ou do Senado é um negócio
bem complicado, eu não fazia ideia. E tá tudo explicadinho lá, bonitinho, nesse infográfico maneiro, que obviamente não foi eu que fiz. E assim, outra coisa importante da gente ter migrado para o Django é que facilita a vida de quem popula o banco de fato. Como o Lucas falou, tem uma pessoa que trabalha com a gente que entende do funcionamento da Câmara e do Senado, e é essa pessoa que acompanha o surgimento de novos projetos, etc. Então a gente usa o admin do Django para essa pessoa ter mais facilidade, não só facilidade de cadastrar um PL, mas poder adicionar também alguns metadados que não vêm da API da Câmara do Senado, entendeu? Por exemplo, a ementa do projeto nem sempre lista os pontos que são importantes para a gente. Então, a gente mostra lá na página de um PL um conjunto de pontos importantes do PL que essa pessoa que cadastrou o PL lá achou importante e o motivo pelo qual a gente está acompanhando ele. Enfim, o Django foi bem útil para isso, porque a gente não tinha muito tempo de desenvolvimento. Pode parecer que a gente demorou pra cacete pra fazer só um sitezinho de bosta, mas é porque a gente tem pouco tempo dedicado ao projeto por semana, assim. Não é um negócio... Não tem ninguém trabalhando o tempo todo, full time, no projeto. Então, poder fazer um negócio rápido foi muito importante pra gente chegar onde a gente chegou até agora. Se quiser voltar para falar da Wiki, você pode falar. É só porque o slide tá antes. Tá. Né? Então, aí a gente passou por esse momento de que o Flávio entrou, a gente conseguiu um projeto e a gente teve que coordenar uma equipe de pessoas. E a gente, enfim, eu não tenho experiência como coordenando equipe nenhuma. Foi a minha primeira também. Eu programei a primeira parte, depois eu entrei mais, tipo, ligando as diferentes partes, né? O Flávio, desenvolvimento com design e tudo mais. E embora eu já tenha ouvido um pouco sobre as metodologias e tal, acho que a gente fez um modo freestyle. Mas foi muito bom, não tão freestyle porque a própria galera da coalizão e da sociedade civil já tem uma maneira meio assim de fazer as coisas, assim. A gente tem, sei lá, vários grupos e as pessoas vão em fóruns e se encontram e aproveitam um fórum para fazer uma reunião. E as coisas mudam, as prioridades mudam. No próprio acompanhamento de PLs, você está trabalhando um dia para escrever sobre um projeto de lei, e aí ele é muito urgente, a galera está quase votando, e aí no meio entra um outro, e também, enfim, a gente queria trazer, a nossa ideia era trazer o que as pessoas já sabiam fazer lá, assim, como elas trabalhavam, e tentar entender isso para reproduzir na nossa interface, no nosso sistema, da maneira que complementar, que meio que realmente amplificasse o que eles já fazem e não que a gente fosse impor um modelo de um negócio que a gente nem sabe como funciona. Aí, a gente não quis fazer um modelo muito tipo desenhar a interface direto, e a gente fez uma série de reuniões, a gente foi lá para Brasília encontrar as pessoas da organização que estavam trabalhando, a gente fez uns mock-ups simplões e eles deram umas ideias, e a gente incorporou de volta, foi numa reunião da coalizão inteira, mostrou o que a gente queria, recebeu feedback. E nesse processo a gente foi meio que a pessoa que trabalhou com a gente fazendo esse acompanhamento e meio que usando o painel, cadastrando coisas. Ela topou a ideia da gente usar uma wiki no começo, para ela ir fazendo modo cruzão da maneira que ela entendia, que ela achava e que ela via que as pessoas mais se interessavam em saber. E aí ela começou a gente instalou uma DocuWikizinha, e ela começou a fazer tanto o que hoje é a agenda da semana, quanto os novos projetos de lei, que não estão aqui. Mas é uma página muito semelhante, de texto puro e markup wiki. Ih, gente, tô louco. Que é a mesma estrutura. A cada semana ela publicava, ela via os diários lá da Câmara e do Senado dizendo todas as audiências, filtrava os que eram interessantes e botava aí. E os novos PLs, a cada final da semana, ela fazia um relatório com o que tinha surgido. E aí, a partir disso, a gente foi dialogando com a UX e design, e elas foram construindo uma coisa que fosse útil e boa, assim, coordenando as ideias que a gente tinha lá com o que era a realidade no desenvolvimento, com os recursos e tempos que a gente tinha também.
E eu fiquei meio que fazendo essa coordenação e também tradução dos dois campos para tentar fazer uma coisa que fosse viável, né? E aí rolou, e aí tudo isso que o Flávio falou aconteceu, a gente conseguiu levar tudo, menos novos PLs, que está sendo muito pedido, mas semana que vem vai estar pronto de acordo com o desenvolvedor. Por enquanto a gente está usando a Wiki, aí causa um pouco de choque, a pessoa está no site, de repente ela vai para uma Wiki, e uma Wiki é difícil de manter, assim, né, markup, fazer os links e tal, enfim, você consome o tempo de uma pessoa que sabe um monte de uma coisa, fazendo markup de wiki. Não é divertido, né? Ela curte, mas para fazer toda semana e tal. Aí você pode falar agora da infra, né? Assim, a gente não tem... A infraestrutura que a gente tem não é nada muito complicado, assim, na verdade. O script que baixa as informações da API da Câmara e do Senado é basicamente o que o Lucas escreveu há 2 anos atrás. Enfim, a única coisa que a gente fez foi centralizar todas as informações num banco de dados que a gente usa o RM do Django para conversar com esse banco de dados. Então, basicamente, a gente adicionou também um Elasticsearch como mais um banco de dados, assim, para guardar as informações que a gente quer que sejam buscáveis e tal. Mas o que a gente fez foi, a gente colocou um worker do Celery para atualizar as informações do PL todo dia. Enfim, quando você cadastra um PL, ele busca as informações e tal. Foi só um jeito. A gente tem, o Lucas falou 360, eu acho. É da última contagem. Por aí. Não é um número muito grande, mas assim, faz sentido a gente ter um worker do Celery lá rodando para isso, porque, inclusive porque a gente está planejando algumas outras funcionalidades que vão demandar um pouco mais de processamento e tal, então, enfim, eu já estava acostumado a usar o Celery também, então já coloquei lá para funcionar. Mas é basicamente assim, tudo isso roda dentro de containers, né, do Docker. A gente tem um para o aplicativo web, né, para a aplicação Django. Um vai rodar o RabbitMQ, o outro Postgres. O Tramitabot roda num container separado dele, ele só conversa com o banco do Django. E é basicamente isso, assim, não tem nada de muito elaborado na nossa infraestrutura. Assim. Só que a gente quer fazer algumas coisas a mais. Isso, na verdade, olha, foi certinho. O próximo slide era o que eu queria falar. A gente precisa de contribuições, tá? Meu objetivo agora, imediato, é continuar fazendo as funcionalidades, corrigindo os bugs que eu mesmo criei e fazendo o site ser de fato usável. Mas a gente tem um monte de coisa interessante para fazer, que eu quero muito fazer, mas eu estou sem tempo. O código é livre, tá? Licença GPL 3. A gente quer muito participação das pessoas. Vocês podem ajudar a corrigir bug também, seria ótimo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas a gente tem algumas coisas, eu vou tentar falar de algumas coisas que a gente está planejando fazer, que são interessantes. Eu acho que a primeira delas é a seguinte: os PLs surgem na Câmara aos montes e a gente só quer acompanhar alguns. A gente quer acompanhar os que estão nas categorias que a gente se interessa. O que a gente queria fazer era classificar automaticamente isso de alguma forma. Ou pelo menos, assim, dados todos os PLs que foram apresentados na Câmara e no Senado hoje, a gente queria filtrar automaticamente os que têm alguma chance de interessar a gente. Porque, com certeza, tem alguns projetos que interessariam a gente que estão passando porque ninguém não ouviu falar deles. Então, isso é uma primeira coisa que seria bem interessante ter a ajuda de alguém para fazer. A outra coisa é tentar encontrar o texto completo do PL. Né? Todo projeto de lei tem um texto, que é o texto que está sendo, enfim, que vai ser votado no final das contas. Na API tem um campo lá, texto da lei. O problema é que nesse processo todo, nessa vida do projeto na Câmara, o texto sofre emendas, ele muda.
E até onde a gente viu, pelo menos até um tempo atrás, era impossível encontrar uma versão que assim, ó, essa é a versão atual do PL, sabe? Não existe. Assim, tem fragmentos espalhados, tem versões diferentes em lugares diferentes. Então isso é uma outra coisa que a gente queria muito fazer. Enfim, a gente tem várias coisas, assim, algumas estão cadastradas como issues no GitLab, algumas não estão. Mas, assim, se vocês se interessarem por esse assunto, de alguma forma, a gente está bem aberto a tipo, contribuições desse tipo, mesmo que... Tá errado. É /coding rights /radar legislativo. Esse é o moço. Indiana, foi. Mas, enfim, a gente está realmente bem aberto a contribuições desse tipo, de qualquer tipo, na verdade. A gente precisa de ajuda e tem potencial para fazer bastante coisa interessante, sabe, eu acho. Porque, enfim, tem dados interessantes ali, tem alguns desafios maneiros e eu estou disposto a ajudar também quem quiser. Eu já sofri um pouquinho com a API da Câmara do Senado, então dá para... Tipo, eu posso tentar ajudar alguma coisa no que for e tal. Vou passar o próximo slide. Ah, sim. Uma coisa importante. A gente meio que acabou de falar já do radar. Vou abrir para perguntas, mas não sei se vocês conhecem a Crypto Rave. É o melhor evento de segurança do mundo. É maravilhoso. Acontece em São Paulo todo ano. Esse ano vai ser 5 de maio, 4 e 5 de maio. O evento é totalmente gratuito, aberto ao público. Você só chega lá e vai. Mas ele precisa de ajuda do público também, porque não tem patrocínio, ele é totalmente autofinanciado. E está com a campanha no Catarse aberta, vai terminar no final de semana, eu acho, né? No próximo... Daqui a 6 dias. Isso. Vai dar tempo de todo mundo receber. Viu? Então, assim, eu recomendo muito que vocês contribuam e que vocês vão no evento. É um evento maravilhoso, tem muita gente boa lá, uma festa muito boa entre um dia e outro do evento. Geralmente funciona assim, tem palestras à noite, uma festa e palestra no dia seguinte inteiro. Só que não é mais assim. Não é mais assim, Agora a não é mais festa assim. no final. Agora a festa no Aí final. 4, 5 e eles botam 6 porque depois Tem a da 5 festa. tem a festa e é Então uma é bom. isso. E é gigante, acho que foram umas 3 a 4 mil pessoas ano passado. É muito maneiro, é auto-organizado. É muito, muito legal. E é aqui em São Paulo, então vocês têm que ir. E se puderem, colaborem lá, por favor. E bom, eu vou falar só um pouco umas coisas mais a alto nível, não alto nível de código, mas mais assim, mais abstrato que a gente está querendo fazer, assim. Que tem aquele gráfico que eu mostrei, né? E aí despertou um interesse na gente de também começar a explorar outras bases de dados, tanto para uma interface de texto, como o radar tal, quanto para visualizações em grafo, pensar em bancos de dados em grafo. Então a gente está meio que tentando procurar, a gente está, enfim, conversamos com o pessoal do Serenata, com o pessoal de, tipo Turicas, que está com o Brasil I.O. também. E a ideia é tentar... Porque a gente consegue ver até o autor, assim. Então a gente, por exemplo, consegue ver quem financia o autor no projeto de lei tal. A gente até consegue também dialogar mais com um público maior e também simplificar, né, a linguagem do legislativo. Assim, o infográfico já é muito bom, tem lá em Entendo Legislativo. É um processo que ele é feito para ser meio opaco, assim, sabe? Ele é feito... O processo de como que a gente nem falou muito sobre um projeto de lei, a gente já saiu jogando o site. Mas um projeto de lei é tipo um rascunho, né? Alguém entra lá com uma ideia, essa ideia entra ou na Câmara ou no Senado, e o caminho que ela percorre lá dentro, vai para a mesa do senador tal, tem audiência tal, e as pessoas decidem tal coisa, ele volta, ele muda de relatoria, tem um monte de coisa. São todos feitos a partir de um regimento interno, que é uma lei interna que parece que é meio feita com a intenção de ninguém saber, e só os caras que tem vários advogados e um monte de gente conseguem entender, e ele muda o tempo todo. Mas, enfim, a grosso modo é fácil de entender olhando lá o infográfico, para ter uma ideia, mas a linguagem em si ainda é uma bosta, assim. Você entra, clica em ementa,
E aí, tipo, você fica lendo as palavras, é tipo pegar um processo judicial para ler, assim. Você fica, tipo, tem que fazer um curso para isso. Tem que fazer o curso para ler o livro, porra. Aí, enfim, a gente está querendo, além de explorar novas bases de dados que não do legislativo, e aí a gente encontra problemas porque, tipo, a Câmara e o Senado, eles têm uma API muito boa, a parada atualiza, é meio... Não o que você espera normalmente de um serviço de dados público, mas existem outros que são menos difíceis. Quase todos dá para fazer com rows. E a gente vai ver como lida com isso. A gente quer implementar essa busca de texto do projeto de lei, né? Porque embora a gente tenha a ementa e as tramitações, chegar no texto que é proposto para a lei, assim, chegar a ler essa lei foi feita para tal, parágrafo 1, não sei o quê, é muito difícil. Assim. Alguns projetos de lei têm um PDF com texto, mas eles são muito raros. A maioria são PDFs escaneados ou com uma marca d'água assim, gigante que nem com o ACR funciona. E também o processo de você montar eles é difícil, porque tipo, a galera podia muito descobrir versionamento lá, mas não dá tão longe. Então o que acontece é que você vai lá em texto da lei no site da Câmara, o que aparece é a primeira, como ele chegou lá, assim, a primeira versão. E aí você tem que, dentre as tramitações, tem algumas que botam substitutivos, que são textos dizendo como aquela primeira lei deve mudar. E não tem um formato, é totalmente freestyle, as pessoas botam uns símbolos para indicar que tem 3 pontos, mas às vezes não tem. E aí é um trabalho Mari. Já acabou de qualquer maneira os slides, né? Então fica aí a tela do Ubuntu. Melhorar o Tramitabot, né? Porque ele, por enquanto, é basicamente uma coisa que uma vez por dia puxa do banco e joga para a pessoa, ela se cadastra e descadastra. E a gente queria botar um nível de interatividade, assim, que a pessoa pudesse também se cadastrar numa categoria ou num projeto de lei, ou fazer umas buscas dentro dos textos para a galera interagir mais e, no futuro, tentar chegar em outras plataformas. A gente pegou o Telegram porque tinha o Teleport, era muito tranquilo de usar, e todo mundo da galera que trabalha com isso já tem o Telegram, então foi meio o caminho mais rápido para ter o bot, mas a gente pensa em Twitter com outro formato de bot, enfim. Isso. E a ideia é que, como o código dele enfim, é software livre, e a gente tentou desde o começo ter um foco tanto em documentação quanto em praticidade de você instalar num ambiente de desenvolvimento ou numa máquina. A gente, enfim, teve isso na cabeça desde o começo. A gente está agora tentando entrar em contato com outras organizações que têm o interesse de ter os seus radares. A gente cobre internet e meios digitais como um todo, mas tem, enfim, grupos de organizações que lidam com direito ambiental, tem grupos de organizações que lidam com, sei lá, direito dos trabalhadores, que é completamente outro foco e a gente não tem nem como fazer porque precisa de uma pessoa ainda acompanhando e não é uma parada, não é uma inteligência artificial boladona que substitui advogados, ainda não tem para esse tipo de coisa. Mas esses são basicamente as coisas que a gente quer fazer no futuro. A gente está com um escopo fechado agora de desenvolvimento para os próximos meses, que é até legal a gente botar um roadmap lá, né? Eu vou fazer isso. E aí, para além disso, que vocês tiverem interesse também de saber, de perguntar, ou de mexer no código, colaborar, se vocês conhecerem alguém que teria interesse, tá aí, tá? Se você entrar no Radar Legislativo, embora o link estivesse errado, tem o link do GitLab, tem o link, enfim, tem tudo que a gente falou, tá lá, tá acessível. E aí a gente tem mais alguma coisa para comentar, se tiver, a gente pode abrir para perguntas. Pô, com certeza. Com certeza. Vocês tentam fazer a licitação, porque tem os PDFs realmente são incríveis,
site do Tribunal de Justiça tem algumas informações. Vocês acabam fazendo esse web e eu pego dos amigos. Então, o que a gente tem na nossa base de dados, a gente já usa busca de texto completo no que a gente guarda, que é basicamente a ementa do projeto até hoje. O problema do texto do projeto em si, do que está sendo proposto para votação, é que a gente não consegue encontrar a versão realmente atual. Assim, quando a gente consegue encontrar, tem os problemas de ser um PDF, difícil de escanear e tal. Mas o maior problema é esse que o Lucas tinha falado um pouco mais cedo, que a gente às vezes até acha um texto, mas esse texto não é o texto atual do projeto, entendeu? Então a grande dificuldade é encontrar o dado primeiro, para depois tornar ele buscável e incluir ele no nosso banco. A gente ainda não conseguiu investigar isso a fundo. Talvez tenha um jeito simples de resolver isso e a gente não tenha visto porque a gente estava focando em outras coisas primeiro. Por isso mesmo seria bom ter alguém focado nisso, querendo fazer isso, para ajudar a gente. Se estiver disposto, por favor, fala com a gente. Aí uma coisa que a gente não falou, mas que a gente faz também desde essa plataforma nova no Django, é fazer uma medição do impacto do projeto de lei, que é um começo de uma interação com o público maior, assim, para a gente poder ver rápido o que está pegando fogo ou não. Que a ideia é justamente uma pessoa analise o texto do projeto, a gente meio que dá um semáforozinho do que a gente acha, se ele, tipo, verde garante direitos, vermelho retira direitos ou faz coisas de uma maneira burra, e amarelo meio não tá nem para lá nem para cá, enfim, uma coisa no meio. E aí isso tem a ver com as mudanças do PL também. Porque é isso, a gente fazer uma coisa que publique só essa primeira versão do projeto de lei pode ser até meio perigoso, porque uma coisa que acontece muito é que entra um projeto de lei que é bom, assim, ou um projeto de lei que fala de uma coisa e tangencialmente fala de internet, e aí de um dia para outro surge um substitutivo lá e o projeto passa a mudar completamente, ou se mudam umas palavras lá dentro ele passa a ser uma bosta, assim. Então, seria muito interessante a gente ter acesso, eu acho que, a não ser que a gente tenha um projeto de investimento pesado em OCR e catalogação, não sei se a gente vai conseguir fazer uma versão de todos, mas a gente está tentando também ver como a gente conseguiria fazer algum tipo de pressão para pelo menos daqui para diante a galera começar a publicar isso em algum formato melhor na própria Câmara. Lá dentro, acho que acho que no ano passado, no começo do projeto, a gente usou a API de dados pessoais e eu estava com um pouco de medo, porque se a API some de um dia para o outro, o nosso projeto basicamente para de funcionar inteiro. Mas ano passado, inclusive, formou-se uma equipe de dados abertos dentro da Câmara. É um negócio que assim, o site é bonitinho, eles atualizaram há pouco tempo, tem a documentação de todas as APIs de um jeito bom de ler e tal. Então, eles parecem estar interessados em lidar com isso. Tem o laboratório hacker da Câmara também, que é um laboratório, um hack lab dentro da Câmara, que faz alguns projetos lá dentro, que a gente está tentando ver se consegue falar com eles. Porque seria muito bom. Pode falar comigo. Tá. Flávio Amiero em quase tudo, no Gmail, inclusive, meu e-mail, pode mandar e-mail. Se a issue não está clara, comenta lá também, assim, eu fico de olho. Qualquer canal, cara, fala comigo, eu tô disposto a ajudar. Só para complementar o que ele falou rapidinho, é isso, até agora a gente não tinha ainda nem ido falar do radar numa galera mais técnica, assim, todas as vezes que a gente foi falar era com a galera da sociedade civil, para mostrar a ferramenta para as pessoas, e a primeira vez que a gente vem numa conferência de Python falar e mostra a infraestrutura, aquele gráficozinho eu fiz para cá também, a gente fez junto, né? E, enfim, a gente está agora começando a pensar como a gente abre um modelo de colaboração, embora a documentação tenha estado lá, né? Deveria estar boa o suficiente para conseguir rodar o projeto. Sim, sim. Vocês estão usando, pretendem usar para banco de dados para fazer busca por teste?
A gente está usando o Elasticsearch por enquanto, porque é uma ferramenta que eu já tinha usado muitas vezes e o Haystack integra com ele de uma maneira mais ou menos interessante. A gente não... Eu não tenho nenhuma preferência especial pelo Elasticsearch, a não ser o fato de que eu já usei ele várias vezes. Mas se alguém tiver outra proposta, alguma coisa... Mais alguém? Não? Acho que é isso, né? Valeu, gente.